Olá, caro aluno de Anatomia Humana. Aqui é a professora Natália Nascimento e nesta aula iremos abordar a anatomia do sistema digestório. Os principais objetivos desta aula: identificar os órgãos, no caso, que compõem o sistema digestório e citar suas principais funções, descrever a anatomia ao longo do tubo digestório e nomear as características estruturais de cada parte deste sistema, ok? Então, qual a função básica do sistema digestório, ok? Então, consiste em justamente modificar o alimento. Então, esse material que pode advir, esses alimentos podem advir das macromoléculas como proteínas, carboidratos e lipídios. Então, eles são moléculas grandes que precisam ser processadas em partículas menores, então elas precisam ser digeridas, ok? Quebradas em moléculas menores, tanto que isso vai acontecer por processos físicos, que seria um movimento peristáltico, o peristaltismo de alguns órgãos, baseados em musculatura lisa, e processos químicos também, como o processo de quebra dessas moléculas a partir de sucos gástricos, ok? Então, desse modo, isso vai gerar quebra em partículas menores para a possível absorção desse material, que cai na corrente sanguínea, e essas partículas dos nutrientes vão chegar, então, a todas as células do nosso tecido. Então, o elemento que vai fazer o transporte e distribuição vai estar associado também ao sistema, então, às paredes do intestino delgado, ok? Então, como principal função do digestivo, ele vai preparar justamente, seria a quebra e a digestão dessas partículas para ocorrer, então, a absorção pelas células. O trato gastrointestinal ou canal alimentar é um sistema que vai se estender desde a boca até o ânus. Então, vai ocorrer todo um processamento desse alimento e um processo de quebra e digestão já de moléculas desde a boca, que vai ser processado ao longo desse tubo digestivo, e o material que não for necessário, o material que não for ser utilizado, ele vai se formar, então, o bolo fecal, ok? Então, cada segmento, cada porção, ela possui, então, uma função específica. Então, inicialmente, os alimentos vão ocorrer a ingestão, vai ser a porta de entrada desse alimento por meio da boca, ocorrendo já na boca a quebra em partículas menores através dos dentes e a umidificação também com a saliva e os movimentos da língua para umidificar e fazer a quebra inicial desse alimento. Na saliva já encontra-se a pitialina ou amilase salivar, que já vai iniciar um processo de digestão do amido. Esse material vai ser deglutido, então vai ocorrer um movimento ao longo do tubo alimentar, do esôfago. A partir do esôfago, esse material que aqui vai chegar, então, ao ao estômago, onde no estômago vai ocorrer uma quebra tanto química quanto uma quebra mecânica, onde vai ocorrer o peristaltismo do órgão e o movimento e associação dele com os sucos gástricos, para ocorrer, então, a digestão tanto mecânica quanto química, que vai estar ocorrendo, então, a nível de estômago, ok? Ao longo, então, posteriormente, vai ocorrer ao longo do intestino delgado a absorção desses nutrientes, que já foram, então, quebrados em partículas menores, eles vão ser, então, absorvidos a nível do intestino delgado. Os materiais que não foram utilizados nesse processo de absorção nutritiva, eles vão ser, então, gerados para a formação do bolo fecal, que vão ser, então, eliminados, esses restos fecais, ao longo do intestino grosso. Vai ocorrer a reabsorção de água e sais minerais e a formação do bolo fecal, que vai ser eliminado, então, na forma de fezes, através, então, do ânus. Então,
Nesta aula, nós vamos entender então, ao longo desse tubo digestivo, os órgãos vão apresentar limites, que seriam o local ou a região onde o órgão começa e onde o órgão termina, por exemplo, aqui na imagem, e também entender com que porções esses órgãos do sistema digestório eles mantêm relação. Como vocês podem ver nessa imagem, vamos mostrar anteriormente traqueia, posteriormente a traqueia, atravessando o tórax até o nível abdominal, nós vamos ter então o esôfago, ok? Então o esôfago mantém relação anteriormente com a traqueia e posteriormente a nível de coluna vertebral. Já os limites do órgão e comunicações têm a ver então com as entradas e saídas do órgão. Vamos perceber que ao longo desse tubo digestório, eu vou ter especializações, que são os órgãos, com cada um com uma função específica, e vão ter então portas de entrada, mostrando aqui como o esfíncter da cárdia, e portas de saída, como mostrando aqui o esfíncter ou a região pilórica, que seria então os locais de entrada do material no órgão e os locais de saída. Então, em síntese, o sistema digestório ele vai ser dividido, então, ao longo do trato gastrointestinal e, em média, se nós fôssemos pegar todos esses órgãos e estender eles, teriam em torno de 9 metros, né? Então, esse alimento, em média, o alimento leva de 24 a 48 horas para o transporte, desde o momento de ingestão pela boca e quebra em partículas menores através da mastigação, o processamento de transporte desse material ao longo do esôfago, o processo de digestão a nível do estômago e o processo, então, de absorção dos nutrientes a partir do intestino delgado. Posterior, então, translocação desse material ao longo do intestino grosso para a reabsorção de sais e água e formação aqui do bolo fecal ou fezes, ok? Então, em média, ele vai durar de 24 a 48 horas para esse alimento, desde esse alimento for transportado desde a boca até ser eliminado ao longo das fezes. Isso vai depender muito do tipo de alimentação do indivíduo. Então, indivíduos que têm alimentação rica em frutas, rico em verduras, rico em fibras, ok? Eles vão ter esse processo, ele é mais rápido, esse translado ao longo do sistema digestório, do que uma alimentação pobre desses materiais, que vai ocorrer, então, uma demora maior desse processamento. Além disso, do tubo gastrointestinal, vamos ter, então, as glândulas anexas, que seriam, então, as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas, que vamos falar ao longo da aula. Então, o trato gastrointestinal e esses órgãos anexos vão constituir o todo do sistema digestório. Então, o local de acomodação, então, dessa maioria dos órgãos vai ser na cavidade abdominal, logo abaixo do diafragma. Então, o diafragma é o ponto de divisão entre a porção do tórax e da cavidade abdominal. Então, a divisão vai se dar, então, ao longo do canal alimentar, que se estende de um tubo oco desde a boca até o ânus, ok? Então, esses órgãos vão se dividir, então, em boca, faringe, esôfago, que passa posteriormente à traqueia, esôfago, o estômago, intestinos delgado e intestino grosso, finalizando então em reto e ânus. Como órgãos anexos, teremos então os dentes, glândulas salivares, fígado e pâncreas. Okay? Esse sistema digestório ele vai possuir modificações histológicas ao longo desse canal, desse tubo, onde a mucosa do intestino delgado vai ser a mucosa que possui, então, as microvilosidades, que são o quê? São projeções são especializações de membrana plasmática, são especializações da célula para permitir uma maior absorção dos nutrientes a nível do intestino delgado.
Então, com relação à anatomia do canal alimentar, então essa canal alimentar inicia-se então na cavidade oral ou cavidade bucal, mostrando aqui na imagem as glândulas anexas, no caso aqui as glândulas salivares. Posteriormente à cavidade bucal, nós temos um pequeno segmento da orofaringe, e esse alimento, posteriormente a passar pela orofaringe, ele vai seguir rumo ao esôfago. Então, o esôfago vai atravessar o tórax, essa porção torácica, o esôfago, e o próximo órgão vai ser o estômago. Aqui no estômago vai ocorrer o processo de digestão, quebra química e quebra mecânica dessas moléculas, para posteriormente ele ser mandado ao primeiro segmento do intestino delgado, que vai ser o duodeno, ok? E posteriormente, jejum ilho, que seria os segmentos do ainda intestino delgado, e depois o início do intestino grosso. Então, o intestino grosso sendo demonstrado aqui, e finalização, então, em reto e ânus, ok? Tendo como glândulas anexas as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas, ok? Então, a nível de sistema digestório, vamos ter, então, um processamento desse material, desses nutrientes. Inicialmente, o contato do alimento na região da boca, onde vai estar ocorrendo a quebra dessas moléculas através dos dentes, pela mastigação, e o processo também de umidificação, para permitir que esse alimento seja mais umidificado, para ele ser transportado ao longo do tubo, ok? Do tubo esofágico. Então, as glândulas salivares vão ser importantes para gerar essa solubilização, lubrificação, ok? E vai ocorrer, então, essa desintegração pela mastigação em partículas menores. Já vai ocorrer o início de um processo de quebra de moléculas químicas por meio da pitialina, que ocorre vai ocorrer na saliva. E, posteriormente a isso, esse bolo alimentar aí deve ser deglutido, tá? Vai ocorrer, então, a deglutição, que vai ser a movimentação voluntária por meio da língua. Ela vai mandar o alimento ao longo da orofaringe, a nível ser enviado, então, rumo ao esôfago. Então, vai ocorrer a deglutição, esse alimento vai ao nível de orofaringe, e posteriormente ele vai caminhar aqui ao longo do esôfago. Como? Através dos movimentos peristálticos. O esôfago é um tubo de musculatura lisa, então ele vai ocorrer essa movimentação, ela é autônoma, tá? Sem controle consciente. Então, vai ocorrer ao nível de movimentos peristálticos, o transporte desse alimento a nível de esôfago, até ele chegar no estômago. No estômago, ele vai entrar em contato, então, com as moléculas enzimáticas ácidas, tá? Então vai ocorrer a digestão, que seria a quebra em moléculas menores, e também o movimento peristáltico do estômago para ocorrer a quebra mecânica também desse material. Então aqui esse bolo alimentar ele vai se transformar em quimo, ok? Que seria então um processo de quebra e digestão química e física desse alimento. Posteriormente isso, ele tendo ser preparado, ele vai sendo liberado ao nível de duodeno, que é o primeiro segmento que nós vamos encontrar, o primeiro segmento do intestino delgado. Intestino delgado, vai ocorrer então a passagem desse quimo para nível duodenar. No duodeno, ele mantém relação com as duas outras glândulas anexas, que vão ser pâncreas, produtora do suco pancreático, e a bile, que é um produto, então, da vesícula biliar. Então, nesse segmento vai ocorrer ainda o processo de digestão, principalmente das partículas de gordura. Vai ocorrer a digestão da gordura, quebra em partículas menores. Posteriormente a isso, ele é enviado, então, a jejum e ilho. Então, a nível de jejum e ilho, vai ocorrer, então, a absorção, onde eu vou ter, então, as células que vão possuir as microvilosidades, e vai estar ocorrendo, então, o processo de absorção dos nutrientes. A nível de jejum e ilho.
Posteriormente a isso, os restos alimentares que não vão ser necessários, o material não digerido, por exemplo, celulose, que nós não digerimos, então esse material ele deve ser descartado, né? No caso, deve ser eliminado na forma das fezes. Então, a nível do intestino grosso, vamos ter a absorção de água e sais minerais e o processo de formação do bolo fecal, ok? Então, isso vai ser realizado ao nível de intestino grosso, a formação, e esses materiais não absorvidos devem ser, então, eliminados. Finalizando aqui, a nível de reto e ânus, que vai ocorrendo então a defecção. Então, essa maior parte dos órgãos associados ao sistema digestório vão estar localizados na região abdominal. Anatomicamente, esse abdômen ele é dividido então em 9 regiões, que seriam então a região média, ao nível do umbigo, a região umbilical, acima dele a região do epigástrico, lateral direita, hipocôndrio direito, lateral esquerda, hipocôndrio esquerdo. A nível médio, nós temos região lateral direita e região lateral esquerda. Abaixo da região umbilical, nós temos a região do hipogástrio e a região inguinal direita e região inguinal esquerda. Por que isso é importante? Dependendo mais à frente, já nos estágios, na porção clínica, o seu paciente ele pode chegar com uma dor referida, né? Que o órgão ele pode estar ou um processo de inflamação ou um processo de doença, de patologia. Eu tenho uma dor referida em que o paciente ele vai colocar a mão sobre a porção que ele estiver sentindo essa dor. Então, eu tendo já uma dimensão de localização da região, como vamos, por exemplo, aqui o fígado. Então, ele fica na região do hipocôndrio direito. Logo abaixo, então, a porção torácica. E aí seria a dor sugerida relacionada, então, ao posicionamento do órgão anatômico. Aqui na região umbilical e do hipogástrio, nós vamos ter as álceas intestinais, do intestino delgado, ok? E mais lateralizado, vamos ter, então, ao longo aqui da região lateral direita, o cólon transverso e o cólon descendente do intestino grosso, aqui localizados, ok?